quero pedir nesse momento muito da tua atenção nessa próxima hora que nós estaremos falando do Evangelho. Queria pedir que você e todos aqui, seja os que estão sentados em suas cadeiras, seja os irmãos que estão servindo, eu quero pedir para você total temor. Amém? Nós estamos aqui falando da palavra, não estamos aqui falando de qualquer outra coisa. E isso exige de nós toda a nossa devoção e coração. Nada aqui é mais importante do que a pessoa de Jesus, em sua presença entre nós e em sua revelação de quem Ele é por meio da palavra. Amém? Então eu quero pedir para você muito temor no coração e que você me dê de presente a sua atenção e que a sua mente esteja conectada ao que vamos falar. Digo para você que o que eu vou falar hoje, talvez, em alguns momentos, não vai ser talvez tão fácil de entender e às vezes nem tão fácil de digerir. Mas eu quero que você busque no Espírito que Ele fale contigo nessa noite. Nós iniciamos na última semana uma série com o título de Todo o Coração. O nosso objetivo aqui... Ficou escuro aqui o cobre. Nosso objetivo aqui é falar a respeito do nosso coração. Algo que a Bíblia é tão profunda e por vezes ela é tão... Desculpa, irmão, aqui tá alguma coisa errada. Não ficou estranho? Tá diferente, né? Eu não sei o que é. Acho que é... Não. Acho que é só por causa do vermelho, né? O brancão ali, ele dá um contra, né, cara? Põe o brancão, cara. Na real, dá um contra bem melhor, ficou muito escuro. Acho que é isso. É melhor. Eu sei que foi eu que pedi o vermelho, mas ele ficou muito escuro. Ficou, né? Deu medo, você não ficou? Não era o Kobe, era o contra mesmo. Então vamos lá, irmão. A Bíblia fala muito a respeito do nosso coração. E a Bíblia mostra, e nós olhamos isso semana passada, que o coração, ele é onde procede toda a nossa vida. Tudo que você é, tudo que você pensa e faz, é fruto do seu coração. A Manu, há pouco trouxe a palavra de oferta, muito do que nós vamos tocar nessa noite, e nós vamos continuar um pouco do que ela já estava trazendo aqui a nós. E ela trouxe um pouco desse entendimento a respeito do coração. O coração, ele é aonde procede toda a nossa vida. E segundo as Escrituras, o lugar correto de que deve estar o nosso coração é na obediência do primeiro mandamento. Foi o que falamos no domingo passado. Em obedecer a Deus, amando Ele, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Esse é o lugar correto do nosso coração. E isso deve ser todo o esforço da nossa vida. Por quê? Porque esse é o primeiro e principal mandamento. Uma das coisas que nós mais nos preocupamos em nossa vida de fé, ou pelo menos deveríamos, é o que é importante para Deus, qual é a sua vontade, quais são os seus anseios sobre a minha vida, quais são os seus desejos. E a Bíblia é clara em dizer que tudo que Deus quer é que você ame Ele com todo o seu coração. Amém? E isso deve ser o esforço da sua vida. Deus não quer que você se esforce para fazer coisas para Ele apenas, ainda que isso esteja implícito em algumas realidades daquilo que Deus nos pede. Mas o início dessa caminhada é amá-lo com todo o nosso coração, porque isso vai trazer muitas respostas à nossa vida a Ele. Um dos pontos importantes do que falamos semana passada é que amar a Deus não é dizer que ama a Deus. Isso qualquer um de nós faz aqui. Quem aqui ama Jesus? Amém! Amar a Deus não é isso. Amar a Deus é mais profundo do que isso. Amar a Deus requer de nós todo o nosso coração. Logo, se o coração é toda a minha vida, amar a Deus pede de mim toda a minha vida, tudo aquilo que eu sou e faço. E foi isso que nós falamos. E eu disse que hoje nós iríamos olhar para aquilo que nos impede de obedecer o primeiro mandamento, aquilo que nos impede de viver aquilo que Deus quer, amar Ele com todo o nosso coração. E eu quero falar hoje dos muitos amores e das muitas realidades que nos impedem e nos roubam de amar a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia uma vez mais em Marcos capítulo 12. E nós vamos iniciar por essa leitura. E que o Senhor nos dê graça para que possamos chegar em algum lugar nessa noite. Esse foi o texto que lemos no último domingo. Esse é o texto que leremos de novo. Evangelho de Marcos, capítulo 12. E nós vamos ler a partir do versículo 28. E a palavra nos diz o seguinte: chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos?
Jesus respondeu, o principal é esse: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Repita assim comigo: único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Até aqui. Esse foi o texto que nós lemos a respeito do que Deus espera do nosso coração, que é amá-lo com todo o nosso coração. E isso foi fruto de uma resposta de um mestre da lei a Jesus. Na pergunta que ele fez dizendo a seguinte questão: Jesus, qual é o principal mandamento? E a resposta de Jesus é uma citação do Antigo Testamento. Jesus aqui ele cita a esse mestre da lei, Deuteronômio capítulo 6, o que um judeu conhece como Shema, o ouve, ó Israel, como um resumo e uma entrada a respeito de obedecer todos os mandamentos. Quantos mandamentos que eram mesmo? Quem lembra? Ah, vocês pegaram, né? 6 com 7, 7 com 3, 10, né? Vocês aprenderam a minha matemática. 613 mandamentos. E o resumo e a entrada nessa lei era o que Deus fala em Deuteronômio 6 por meio de Moisés, que é: ouve, ó Israel. E aí, antes de dizer sobre qualquer mandamento, ele diz a seguinte questão, que é onde nós vamos iniciar nessa noite: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Antes de pedir e determinar o mandamento de amar a Deus, Deus como Israel e agora Jesus conosco, citando essa passagem, ele fala a nós: antes de dizer para nós amarmos Deus, ele vai nos dizer: o Senhor Deus é o único. Amém? Ele é o único. Eu só consigo adentrar o mandamento de amá-lo quando eu abraço o entendimento que Deus é o único e deseja ser o único. Amém? Deus, ele é o único Senhor e ele deseja ser o único Senhor das nossas vidas. Quando nós falamos sobre amar a Deus, nós podemos cair em alguma dificuldade de entender, porque de fato nós amamos pessoas e coisas. Vou ficar apenas no pessoas para ficar mais bonito. E às vezes nós achamos que isso vai ser algum tipo de divisão em amar a Deus. Mas quando nós falamos de amar a Deus, entendendo esse mandamento de Ele ser o único nas nossas vidas, nós entendemos que esse amor que Deus requer de nós não é um amor a respeito de sentimento, como nós temos com um filho, como nós temos com um cônjuge, quando nós temos com alguma realidade da vida. Não é desse amor que Deus está falando, porque antes disso, ele fala que nós precisamos entender que Deus é o único Deus, Ele é o único Senhor. Então o amor que Ele pede de mim não é um amor do sentimento, mas é um amor da adoração. Amém? Nós ancoramos na palavra amor no último domingo, obediência. E hoje eu ancoro no mandamento, na questão do amar a Deus, a palavra adoração. Porque esse amor que Deus pede a nós não é um amor de sentimento, mas é um amor que fala de culto. É um amor que fala de adoração. O ato da adoração, ele é uma resposta de um coração que ama a Deus. A adoração não é o que nós fizemos aqui durante 25 minutos, meia hora. Isso não é adoração. Isso é uma faceta da adoração, talvez. Mas não é o que é a adoração. A adoração não é música. A adoração não são gestos. A adoração não são mãos levantadas. A adoração é submissão da vida e do coração ao entendimento de que só há um Deus. Eu estou me fazendo entendido até aqui? Quando Deus requer de nós amor, Ele nos coloca, Ele nos leva ao primeiro entendimento de que nós só temos um único Deus. E Deus, quando nós usamos a palavra Deus, quando nós falamos de divindade, nós estamos falando de adoração. Nós estamos falando de culto. Nós estamos falando de entregar a vida, porque culto também não é isso que está acontecendo aqui. Culto é a devoção da minha vida. Culto é a devoção de quem eu sou. E quando Deus fala de amar a Ele, Ele não está falando do sentimento. Por isso que amar a Deus não é um exercício de tentar comparar Deus com um filho, por exemplo. Não é isso. Ele está falando de adoração. Por isso que parece que nunca faz sentido para nós. Nós olhamos para um filho e falamos: nossa, cara, eu tenho um sentimento tão poderoso sobre essa criança, sim ou não? Essa pessoa, né? Quem tem filho já crescido, que não é mais criança. É tão forte, parece que eu tenho que fazer uma balança com Deus. E não deixa de ser isso. Mas o entendimento, talvez ele aumenta quando nós entendemos que Deus está falando de adoração. E eu consigo amar um filho, mas eu só devo adorar a Deus. Conseguiu? Eu consigo amar uma pessoa, mas eu só devo adorar a Deus e a mais ninguém. E por isso que antes de entender de todo o coração, nós precisamos entender que Deus é o único a ser adorado em nossa vida.
Ele é o único Deus. O problema, irmão, é que, como diz João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, ele é tentado a não apenas amar pessoas e coisas, mas ele é tentado a construir deuses diante de nós, para que esses sejam adorados em nosso coração. O que eu vou falar com você hoje é sobre idolatria. O pecado que nos impede de amar a Deus de todo o nosso coração. Para o mundo evangélico, idolatria é o pecado que nós acusamos os nossos vizinhos, né? Os nossos irmãos vizinhos. Eles são idólatras. Por quê? Porque eles têm imagens de escultura e eles cultuam essas imagens. Mas isso não é apenas, ou melhor, não apenas isso é idolatria. Idolatria é quando algo é colocado no meu coração que eu trato como um Deus. Deixa eu ler algo aqui para você. Idolatria, ou melhor, o ídolo, é algo que sem o qual não podemos viver. Contudo, sem ele aparentemente vivemos, mas nos é furtada a alegria. Você conseguiu pegar essa frase? Eu vou tentar repetir porque eu queria muito que você entendesse isso. Um ídolo em nosso coração, ele é algo que sem o qual nós não conseguimos viver. E a partir daqui eu quero já chamar você a refletir. Existe algo em sua vida que você diz, sem isso eu não consigo viver? Isso para mim é o ápice da minha vida? Talvez você esteja se encontrando com um ídolo. A idolatria, o ídolo ele fala de um Deus de D minúsculo. E a idolatria é executada em uma imagem que eu crio desse Deus em meu coração. Então a idolatria ela fala de imagens e ela fala de deuses. Então eu tenho um Deus em meu coração e eu crio uma imagem para ele. Tudo isso daqui a pouco vai fazer muito sentido, só espera aí. Mas eu quero que você entenda que o ídolo, ele é algo que você não consegue viver sem. E aí, o ídolo, você às vezes vive sem ele. Aparentemente você está vivendo às vezes sem um ídolo. Sem aquilo que é para você um ídolo. Mas isso, a falta dele, rouba a sua alegria. Algo que você só se sente de fato plenamente alegre quando você tem isso em sua vida. Quando você está experimentando disso. E isso é idolatria. O ídolo é algo ou alguém que você coloca em uma posição de salvação. Tipo assim, é isso que faz a minha vida ter sentido. Tudo que você coloca e faz a sua vida ter um sentido, isso é idolatria. Eu nasci para isso. Se esse isso não é Deus, você está falando sobre um ídolo do seu coração. Porque o ídolo, ele tenta fazer sentido em sua vida. Quando você constrói uma imagem que ao ter dessa imagem, e isso eu estou falando de pessoas, de coisas, e muitas realidades, nós vamos tocar em algumas delas nessa noite. Elas são a ideia de que a sua vida encontra sentido nisso. A sua vida encontra valor nesse lugar. E isso é idolatria. Eu posso ouvir um amém? Existe algo a qual você não consegue se imaginar sem? Existe algo que faz sentido em sua vida a ponto de ser a sua alegria? E a sua sensação de sim, agora eu estou vivendo. Ou se eu tiver isso, eu vou viver. Isso é idolatria. E eu queria nessa noite que nós olhássemos para essas realidades. O inimigo do amor a Deus é a idolatria. Eu vou falar aqui de alguns ídolos, eu vou falar aqui de alguns amores nessa noite. Mas eu quero que você entenda que o que impede você de amar a Deus de todo o coração é o principal de todos os pecados, a idolatria. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. E nós vamos entender nessa noite o que é idolatria. Eu quero ler com você o versículo 17. Que diz assim, Filipenses 3:17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição.
o Deus deles é o ventre. Repita assim comigo, o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar. Paulo aqui está trazendo um tipo de pessoa. E Paulo, ao trazer esse tipo de pessoa, ele fala de um tipo de pessoa idólatra. Só que quando Paulo fala desse tipo de pessoa idólatra, ele não fala de um tipo de idolatria que coloca coisas a serem adoradas. De fato, a idolatria sempre cria uma imagem, mas o Deus por trás de toda a idolatria não é a imagem. O Deus por trás de toda a idolatria é essa definição que Paulo traz sobre um tipo de pessoa idólatra. Que ele diz assim, o Deus deles é o ventre. A idolatria, ela cria sim uma imagem, mas o Deus não está na imagem a ser adorada. O Deus está no ventre de todo homem que tenta construir deuses para fazer aquilo que ele deseja e dar a ele essa sensação de que a vida faz sentido e encontrar algum tipo de salvação. A raiz da idolatria não está em uma imagem e não está em um Deus falso, até porque os deuses não existem. Paulo diz que o ídolo nada é, não existe outro Deus. A Bíblia prova que só existe um único Deus e a história prova que só existe um único Deus. Amém ou não? Sabia disso? Uma pergunta bem simples para você. Onde estão os deuses da Grécia Antiga? Onde eles estão? Onde estão os deuses em Roma? Os deuses de Roma? Onde estão os deuses mitológicos do passado? Aonde eles estão? Por que eles já não são mais falados? Porque eles não existem. E a história, ela é o cemitério dos falsos deuses. Porque o Deus em si, ele não existe. A idolatria é uma imagem que eu crio, mas o Deus está em meu ventre. Logo, a idolatria, ela é algo que nasce no desejo do homem em ter e buscar aquilo que o seu ventre pede. Aquilo que o seu ventre deseja. Deixa eu mostrar para você uma questão aqui. E aqui nós vamos entendendo que a idolatria, ela é a raiz de todos os outros pecados. O principal pecado, e talvez o pecado mãe de todos os outros, é a idolatria. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para Eva lá no Éden, quem lembra disso? A Eva no Éden, ela é ludibriada pela serpente. Só que perceba algo, a serpente, ela não pede para Eva para ser adorada por Eva. Ela não promete para Eva que ela seria o seu Deus e pede alguma adoração para Eva. Qual que é a promessa da serpente para Eva? Se você comer, você será como ele. Se você comer, você será o seu Deus. E a Eva, agora ela cria uma imagem, um fruto desejável. E a Bíblia vai dizer que ela olha e fala, é agradável aos olhos e me parece saboroso. E ela come, mas qual é o anseio do seu ventre? Ser como Deus. O mais engraçado de tudo isso é que Eva era como Deus. Ela era a imagem de Deus e Adão também. E aqui nós vemos que o desejo de Eva não foi um novo Deus. A promessa da serpente não foi um novo Deus. A promessa da serpente foi, você será o seu Deus. E esse é o desejo do ventre do homem. Idolatria são imagens que você cria para alimentar aquilo que o seu ventre pede a você. E aqui nós vamos começando a entender um pouco mais. Por isso deixa eu adentrar isso com você, eu espero que você esteja entendendo. E vamos olhar um pouco do que a Bíblia fala desses amores. Da onde vêm esses amores? E nós vamos percebendo que tudo isso é o grito do nosso ventre. E quando nós damos ao que Ele quer, nós adentramos em idolatria. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em 1 João capítulo 2. Idolatria é culto a si mesmo. Eu sei, irmão, essa palavra ela não é palatável. Ela não é gostosa, ela não vai ser a palavra da tua vida. Mas eu preciso que você entenda, eu desejo que você entenda isso. Idolatria é o culto a si mesmo. Idolatria é tirar Deus do trono e colocar o homem no trono. Idolatria é você ser o seu Deus, você ser a sua adoração e você prestar culto a você mesmo. Tudo que importa na sua vida e na sua adoração é aquilo que o teu ventre está pedindo. É aquilo que te faz bem. É aquilo que você quer. E quando você começa a alimentar o seu ventre por meio das imagens que o seu coração cria, que são os ídolos do coração, você vai adentrando em idolatria. A idolatria é culto a si mesmo. É alimentar o ventre. E aí João vai nos trazer uma instrução sobre amor.
dentro dessa perspectiva. Quero ler com você 1 João 2, versículo 15, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós olhamos para Êxodo, nós vemos Deus tratando com um povo, e dentro desse tratado, o objetivo de Deus era levar esse povo a adorá-lo e arrancar os ídolos de dentro dele. Sempre o que Deus faz conosco é nos levar a um lugar de adoração. Eu já vou falar do texto, eu li ele, eu já vou entrar nele. Eu preciso trazer introduções para que as coisas façam sentido. Tudo que Deus quer é nos levar a um lugar de adorá-lo de todo o coração, e Ele sendo o único Deus da nossa vida. Mas o nosso coração vai produzindo ídolos por conta dos desejos do nosso ventre. Já entendemos isso. Só que existe uma questão. Eu não anotei esse texto e falhei miseravelmente, infelizmente. Se alguém conseguir achar o texto e me passar, eu seria muito grato, porque eu queria que você soubesse que texto é. Mas Provérbios vai dizer que a adoração, ela tem poder de te tornar semelhante àquilo que você adora. O texto diz: tornem-se semelhantes àqueles que o adoram. Tudo que você adora, você vai sendo transformado à imagem daquilo que você adora. Um exemplo bem simples é os nossos conhecidos que adoram imagens de escultura. Quem já viu? Se você for em um culto, em uma celebração, de uma adoração a imagens de escultura, você não vai ver ninguém pulando naquele lugar. Sim ou não? Um ambiente onde uma estátua é adorada, ele sempre será um ambiente algo parecido com isso. Sim ou não? Sim ou não? Você nunca vai entrar num ambiente desse e ver pessoas pulando, dançando e cantando. Por quê? Porque elas estão sendo transformadas à imagem daquele ídolo. E aquele ídolo, ele não fala e ele não se mexe. Ele é assim. E você vai ficando daquele jeito. Por quê? Porque a adoração, ela tem poder de transformar você à imagem daquilo que você adora. Só que a ideia de Deus nos levar a adorá-lo de todo o coração é porque a ideia de Deus não é fazer nada com você a não ser transformar você à imagem do Filho Jesus. O objetivo do Evangelho é nos fazer parecido com Jesus, por meio de, ou melhor, por qual meio? Amando Ele e adorando Ele de todo o coração. E não amando nada além dele, porque se a adoração me molda a imagem de Jesus, a idolatria me molda a minha própria imagem, segundo os desejos do meu ventre. Então Deus deseja me adornar, me moldar a sua imagem por meio da adoração de todo o coração. E eu vou me modelando a minha própria imagem de um coração caído e de um ventre que pede outros amores que não amar a Deus. Posso ouvir um amém? E aí João vai chegar a nós e dentro desse objetivo ele vai dizer a nós: não amem o mundo e nem o que no mundo há. Tem o texto? Eu falei Provérbios, 1000 perdões. Salmo, eu tinha uma camiseta que estava escrito Provérbios. Lembra? Tornem-se semelhantes àqueles que eu adoro. Era Provérbios. Por isso que eu lembrei dela aqui agora. Salmo 115, 8. Anote esse texto. É importante para o nosso entendimento. E aí João ele vai dizer a nós, por isso, diante de tudo isso que nós estamos entendendo até aqui, João vai dizer: não amem o mundo e nem o que no mundo há. E aqui eu lanço uma pergunta para você, irmão: você tem amado o mundo e aquilo que no mundo há? Amar algo é fazer disso um Deus e cair em idolatria. E o que é idolatria? É eu ter uma imagem que eu entendo que vai me salvar, que vai trazer sentido na minha vida, que vai trazer alegria da minha vida. João diz: não ame o mundo e nem o que no mundo há. Vamos refletir um pouco sobre isso. O que há no mundo? João vai dizer aqui sobre as cobiças dos olhos e da carne. Mas eu quero fazer já algumas observações conosco aqui. Quando você olha para o mundo e você encontra no mundo aquilo que traz sentido à tua vida e alegria na tua vida, você está caminhando em idolatria. Por exemplo, se eu não casar com a idade tal, para eu ter tantos filhos na idade tal, e construir essa realidade na minha vida, a minha vida não vai ter sentido, logo você é um idólatra. Se eu não conseguir trocar de carro nesse período da minha vida, a minha vida não faz sentido, algo está errado com ela, logo você é um idólatra.
Se eu não conseguir, nossa, você não vai fazer faculdade? Qual vai ser a sua formação? Ai, se eu não entrar nesse fluxo do mundo. E nada disso que eu estou falando é coisa ruim, irmão. Nada disso que eu estou falando é coisa ruim. Mas se eu não entrar nesse fluxo de fazer uma faculdade e com tantos anos ter essa formação e essa renda na minha vida, a minha vida não vai fazer sentido. Logo você é um idólatra. Porque você criou uma imagem e você tem amado essa imagem. E essa imagem é a imagem do mundo. E esse é o amor ao mundo. E João diz, não ame o mundo e nem o que nele há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, você não está amando a Deus. Esse o amor do Pai não está nele, que João vai nos dizer aqui, fala sobre o amor em suas duas perspectivas. Em ser amado por Deus e em amar a Deus. Então se você ama o mundo, você não ama a Deus. Porque a Manu bem nos trouxe aqui há pouco. Não há como dividir. O Senhor é o único, Ele não é dividido. Ele não divide o teu coração. Não ame um pouco do mundo, mas ame um pouco a mim, não. Se você ama o mundo, você não ama a Deus. Irmão, o que do mundo é o ídolo do seu coração, que você encontra nele a sua satisfação. Você encontra nele a sua alegria. O que te traz alegria? Não felicidade, alegria. Porque felicidade e alegria são diferentes. Deixa eu dar um exemplo para você. Se um parente teu morrer, alguém que você ama, você vai ficar feliz? Sim ou não? Não, você vai ficar triste. Mas isso não tira a tua alegria. Sabe por quê? Porque a alegria é fruto do Espírito. A alegria não é o sentimento dos momentos. A alegria é aquilo que o Espírito gera em você. Se um ídolo te dá alegria e não um Espírito, o ídolo é o seu Deus. E não aquilo que o Espírito está gerando em você no amar a Deus de todo o coração. O que traz a você alegria? E João vai nos dizer aqui, não ame o mundo e nem o que no mundo há. E aí ele vai dizer, o que há no mundo? Ele diz a seguinte questão, porque a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O que há no mundo que eu não devo amar? A cobiça da carne. O ídolo do prazer da carne. O que você tem vivido buscando, que traz prazer à sua carne, então isso é um ídolo, se a tua vida gira em torno de alcançar isso. A cobiça dos olhos. Esse talvez seja a pior luta da nossa geração. Por quê? Porque em todo momento nós somos tentados a cair na cobiça dos olhos e amar esse mundo. Por quê? Porque você abre o teu Instagram e você encontra pessoas mais novas do que você, com muito mais sucesso, entre aspas, de uma aspas enorme. Com muito mais sucesso do que você, e logo você começa a cair na cobiça dos olhos e em amar o mundo. Cara, a minha vida seria melhor se eu tivesse isso. A minha vida seria melhor se eu tivesse isso. A minha vida seria melhor se eu fosse assim. Parece uma coisa boba, uma coisa simples, não tem nada a ver. Mas a Bíblia tem um nome para isso: idolatria. Porque se você não tem o que você acha que deveria ter, você não está adorando ao Deus da provisão, mas você está adorando a provisão que o Deus da provisão dá. Porque você entende, ele deveria me dar isso. Isso traria sentido para a minha vida. Isso seria aquilo que eu preciso. A cobiça dos olhos. Irmão, quando você olha para o mundo, qual é a sensação do seu coração? Qual é a sensação que você tem? De que algo está lhe faltando? Talvez você seja um idólatra. Posso ouvir um amém? Até aqui. E ele vai falar sobre a soberba da vida. Eu acho muito incrível essa fala de João. Porque nós estamos na geração da soberba da vida. Amar o mundo é amar a soberba da vida. Tudo o que queremos é sucesso. Tudo o que queremos é grandeza. Tudo o que queremos é o nosso nome em algum lugar. Eu vou citar isso mais pra frente, mas eu já vou ir citando porque talvez eu não tenha tempo. Então eu vou construindo a pregação aqui no que vai acontecer. Senão não vai dar tempo de eu terminar. Mas é muito interessante quando nós olhamos o comportamento humano. Eu já falei isso uma vez, o pessoal deu risada. O Ricardo que gosta disso. É muito interessante quando eu tenho a oportunidade de, às vezes, dar a chave da igreja para alguém. E eu já vi isso acontecer tantas vezes, irmão. A pessoa, ela se sente tipo, eu tenho a chave da igreja. O pastor me deu. E eu dou, irmão, para que vocês não enchem meu saco. Se precisar de alguma coisa, você não vem me pedir. Você vem aqui e faz o que tem que fazer. Tá ligado? Tanto que às vezes as pessoas me falam, eu falo, tem um monte de gente que tem a chave. Acha eles aí. Mas por quê? Porque nós temos esse amor à soberba da vida.
Nós queremos um lugar ao sol. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos a grandeza, nós queremos o crescimento. E não que o crescimento em si é um problema. Mas se você entende que, por exemplo, o dia que eu for isso, aí eu vou estar me sentindo satisfeito. Você é um idólatra. O dia que eu for isso aqui, eu vou estar satisfeito. Você é um idólatra. Porque o que traz satisfação na vida de um crente é Cristo e nada mais. Porque o de todo o coração é amar Ele com tudo que você é. A ponto de Ele ser toda a satisfação do teu coração. E tudo que Ele dá para você, e tudo que Ele coloca a você, é apenas para a glória e serviço dEle e nada mais. Isso é cristianismo. Isso não é uma utopia de uma vida franciscana. Isso é o Evangelho, irmão. Será que nós temos andado na soberba da vida? Será que nós queremos ser a igreja mais legal da cidade? Com pastores diferentes, estilosos e tatuados. E com LEDs diferentes e legais. Tudo muito blá, 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 blá. Grandes porcaria, para não falar outra coisa. Não é isso que o Senhor pede a nós. Será que queremos ser o pastor reconhecido? O pastor famoso? Porque é muito fácil cair na soberba da vida, irmão, em igreja. Sabe por quê? Porque eu tenho 29 anos. Terminei a escola porque meu pai e minha mãe me obrigaram, porque eu nunca servi para nada daquilo. E hoje, irmão, as pessoas me obedecem. Hoje eu falo e sou ouvido. Hoje eu tenho relevância na vida das pessoas. Você acha que não é fácil cair na soberba da vida? Na sensação de poder? Porque um dos ídolos do coração, eu tenho eles todos pontuados aqui. Eu não vou conseguir seguir aqui, então eu vou ir jogando. Um dos ídolos do coração na soberba da vida é poder. É posição. É autoridade. É grandeza. Eu quero ser isso e se eu não for isso? Ah, se eu não tiver o meu negócio. Quando eu tiver o meu negócio, aí eu vou estar satisfeito. Ah, quando eu tiver esse carro. Ah, quando minha família estiver assim. Parece tudo bonito, parece metas, né? Mas quando isso é o fim da minha satisfação, a Bíblia chama isso de idolatria. Não ameis o mundo. Irmão, aonde está o seu amor? Como que eu posso fazer um equilíbrio muito simples, irmão? A quem você tem cultuado? A Deus. E o que é cultuado? A quem você tem adorado? E o que é adorado? A quem você tem depositado a sua mente, o seu coração, a sua alma e a sua força? Aonde você coloca a energia? Na tua busca por ser alguém? Na tua busca pelo sucesso? Irmão, eu sei que vocês iriam amar a pregação sobre José do Egito. Deus vai levantar você ainda que você estava abatido. Não, irmão, Deus vai abater você ainda mais. E abater, e abater. Porque o nosso Senhor, a Bíblia fala, que Ele alcançou sucesso. Ele alcançou a perfeição por aquilo que padeceu. Quanto mais Ele sofreu, mais Ele alcançou o propósito que o Pai tinha sobre a vida dele. Tem um personagem bíblico que ele é bem fraco, ele quase não importa, o nome dele é Paulo. Tem homem que sofreu mais que esse caboclo, irmão? Não tem, só Jesus. E a Bíblia chama ele de grande. Então a Bíblia não vai dizer para você que você vai ser grande. Jesus não diz para você que você vai ser grande. Jesus diz para você, seja o menor da casa. Um dia, e eu tenho todos os textos anotados, eu li todos, eu já vi que não vai dar tempo, então vamos lá. Um dia alguém chega para Jesus, 2 discípulos, e perguntam, Jesus, primeiro tem um momento que a mãe pede, tem outro momento que eles pedem. E o pedido é, quando você vir no seu reino, coloque um de nós à sua direita e o outro à sua esquerda. O que eles queriam? Grandeza. O que eles queriam? Poder. Eles queriam posição. Eles queriam ser a pessoa da vez, a bola da vez, a pessoa falada da vez. E a resposta de Jesus é, não, cara, no meu reino não funciona assim. Porque isso é idolatria. No meu reino, quem quer ser maior, sirva a todos. Quem quer ser maior, seja o menor. Seja o servo que lava os pés, porque até o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Aonde está o seu coração? Amor ao mundo. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Deixa eu citar para você alguns outros ídolos do nosso coração que nos impedem de amar a Deus de todo o coração. E o primeiro deles não tem como ser, eu já citei alguns aqui, mas dentro da minha lista não tem como ser outro que a Manu já falava há pouco. Porque é aquele que a Bíblia chama de Deus.
e é o dinheiro. Eu queria perguntar para você aqui. A Manu tem um tempo bem curto aqui para falar o que ela falou. Então ela foi bem objetiva. Aí eu já posso e mexer um pouquinho mais com você. Você ama o dinheiro? O dinheiro é um Deus para você? Porque se ele for, não tem como você adorar a Deus. Porque a Manu acabou de ler e eu também ia ler aqui, nem sei se vou. Vamos aproveitar que ela já leu, eu já fico no gancho aqui. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou você serve o dinheiro, ou você serve a Deus. Ou você adora o dinheiro, ou você adora a Deus. Ou você ama o dinheiro, ou você ama a Deus. E um dos principais inimigos do coração do homem é o dinheiro. Eu queria... Deixa eu ver o que eu tenho de texto aqui para você. Lucas 12, 15. Abra rapidinho, irmão, nós temos pouco tempo. Em outro momento nós vamos fazer uma série sobre idolatria. E hoje nós estamos apenas tocando a superfície aqui, mas eu creio que será bênção aos nossos corações. Lucas 12, 15. Cara, vamos ler o 13 aqui. Vai dar tempo, vamos lá. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Jesus é demais, né, cara? Fala sério. Já falou o que eu tenho a ver com o BO de vocês? Versículo 15. Então lhe recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Avareza é idolatria. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Posso ouvir um amém? Você acredita nisso aqui? Você acredita nisso aqui? Então por que quando a gente sabe de algum parente, um amigo que estava distante e aparece com a vidona toda regalada, a gente fala: ô, fulano tá bem, né? Oi, tá dando certo para ele. O que tá dando certo para ele? A sua vida de idolatria tá dando certo? Porque nós somos tão idólatras quanto ele. Nós entendemos, nós ainda entendemos, ainda sabendo de tudo isso, nós sabemos, ou melhor, nós entendemos que sucesso é o tanto de bens que nós temos. Duvido que é diferente para alguém aqui. Talvez para uns mais, outros menos. Porque nós ainda tratamos dessa maneira. Que pai aqui torce para que seu filho fique mal na vida, seja pobre. Ah, mas aí é sacanagem, Davi. Lógico que não. Beleza, lógico que não. Qual pai aqui desejaria que o filho fosse um missionário, não tendo um tostão no bolso, nunca tendo uma casa própria, nunca tendo um carro e sempre vivendo no limite da vida? Quem aqui gostaria disso? Quem aqui gostaria disso para o seu filho? Só que o bem de uma pessoa não consiste, ou melhor, a vida de uma pessoa não consiste em quantos bens ela tem. A Bíblia diz, só que a gente não acredita nisso. A gente ainda acha que nosso filho vai ser mais bem sucedido se ele tiver um monte de coisa, vir no culto 3 vezes por ano e ir para o inferno. Porque o missionário ninguém quer. Eu não estou falando que você tem que querer que teu filho seja missionário. Deveria querer, porque isso ia ser maravilhoso para ele. Porque ele alcançaria um tesouro no céu. Ele alcançaria algo eterno. Porque ainda que seu filho ganhasse almas e almas nesse mundo, você ainda achar que a vida dele ainda estava faltando alguma coisa. Porque nós temos um coração idólatra em relação ao dinheiro. Nós ainda entendemos que a vida vale aquilo que nós temos e possuímos. Quantos de nós consegue andar na rua de qualquer jeito? Em lugares que a gente sabe... Pega um papelzinho para mim, por favor. Em lugares que a gente sabe que vamos servir, só já está vendo um jogo de Iguaçu, irmão. Cerveja, cigarro, grito, chuva, tudo ao mesmo tempo. E aí eu ainda olho e penso assim: pô, mas é que tem uns parentes meus que vai, né? Aí vamos pensar: pô, o pastor tá mal das pernas, né? Porque o nosso coração é idólatra. Porque nós ainda achamos que a nossa vida consiste naquilo que possuímos. E eu não estou falando que o problema é possuir. Eu vou concluir bem para você não entender mal. Mas a nossa mentalidade ainda é idólatra. A nossa mentalidade ainda é que a vida vale por aquilo que temos, por aquilo que possuímos. E o nosso esforço está onde? Pelo que nós nos esforçamos? Vamos ler a parábola inteira, depois eu falo. Versículo 16. Obrigado. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei,
Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma e beba e aproveite a vida. Sabe qual que é o nome disso? Liberdade financeira. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não era para você falar glória a Deus. É ou não é o que nossa geração chama de liberdade financeira? Eu tenho tudo. Eu resolvi todos os problemas. Eu só preciso descansar agora e eu posso estar hoje em Miranda Vitória e amanhã em Nova York. Tudo na tela do meu notebook apenas. Está tudo ali. Eu e meu celular na mão. Sabe como que Jesus respondeu a esse homem? Com qual resposta que nós nos preocupamos? Com a de Jesus ou com a que o mundo nos dá? Com o que os nossos familiares vão nos dar? Qual que nós nos preocupamos mais? E aí Jesus diz assim para ele. Versículo 19. Ou melhor, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Aquilo que a nossa geração chama de liberdade financeira. Sabe o que esse homem também poderia ser chamado aqui? Uma pessoa que controla bem a sua vida financeira. Uma pessoa organizada. Né? Organizou tudo, sucesso, organização e liberdade, tudo que esse homem tinha. Só que Deus olhou para ele e falou: você é louco. Sabe por que louco? Sabe o que significa alguém louco? A Lu sabe. Cadê a Lu? O que é alguém louco? Ela é experiente nessa área. Louco é alguém, porque ela é casada com o Guto. Né? Você sabe disso? Louco é alguém que está fora. Você tem se preocupado com ser rico para quem? Para o mundo ou para com Deus? Você tem botado a tua energia no quê? Em ganhar dinheiro ou em conhecer a Cristo? E se tornar parecido com Ele? Não estou falando que você vai parar de trabalhar. O dinheiro não é um problema. O amor a Ele é a raiz de todos os males. Porque o amor a Ele é adorá-lo. Logo, adorá-lo é servi-lo. E o que é servi-lo? Ser submisso a Ele. Por exemplo, você é mais feliz quando você tem dinheiro ou quando você não tem? Você é mais alegre, para usar a palavra que eu usei corretamente, quando você tem dinheiro ou quando você não tem? Você é mais alegre no começo ou no fim do mês? Talvez isso mostre muito sobre o seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu levantar algumas questões da idolatria ao dinheiro aqui, para eu não perder nada. A idolatria ao dinheiro, escute isso, torna vaidades em necessidades. A idolatria ao dinheiro torna vaidades em necessidades. O que isso significa? Tem coisa que você não precisa, mas o teu coração mente para você e você mente para você que você precisa. São vaidades, mas você faz dela necessidades. Se eu não tiver aquela bota. Irmão, parece bobo, mas é sério. Isso é idolatria. Por quê? Você não vai ser feliz se você não tiver? Você não vai ser satisfeito se você não tiver? Se eu não tiver aquele carro, o quê? Você não vai ser satisfeito se você não tiver? Isso é idolatria. Querer ter um carro como um sonho, legal, beleza. Mas se isso mexe com a sua satisfação, você é um idólatra. Vaidades em necessidades. Necessidade não são roupas caras. A gente já vai ver o que a Bíblia fala sobre o que nos é necessário apenas. Eu não estou falando que ser crente é viver só no necessário. Pão, arroz, ovo, uma blusa velha, uma calça e fechou. Não. Mas é quando isso envolve a minha satisfação e alegria. Aí eu me entrei em idolatria. Quando alguém encontra com você no dia 29 do mês, o dinheiro acabou, você não tem para uma coxinha. Como que é o teu humor?
nada na vida. Deus o livre, ó, não sei mais o que fazer. Deus o livre, tá, luta. Passou 2 semanas, caiu o pagode. Pô, glória a Deus, hein? Deus é bom. Ele não era antes. Ele não era agora há pouco. Isso é idolatria, irmão. Idolatria é pecado. Onde está a sua satisfação? Aonde você coloca a sua energia? Amor ao dinheiro é culto contra os nossos medos. Você ama o dinheiro porque ao cultuá-lo, de alguma maneira, ele apazigua os medos do seu coração. Do que você tem medo? Você tem medo de não ter a provisão. Você tem medo de não ter o sustento. Você tem medo de não ter o dinheiro. Você tem medo de não pagar as contas. Logo, você cultua aquele que pode te dar o dinheiro, que é o próprio dinheiro. E aí você coloca toda a sua energia nele, porque ele, de alguma maneira, supre os medos do teu coração. Todo ídolo faz uma promessa. E a promessa é que você não caia nos seus medos. A promessa do dinheiro é que você vai ter controle sobre as coisas. A idolatria ao dinheiro fala de controle da vida. Só que a adoração a Deus mostra que você é um ser finito e limitado. Você não tem controle de nada, irmão. Você não tem controle de nada. Nós podíamos levantar aqui a pessoa mais abastada financeiramente nessa igreja e nós olharíamos para ela e diríamos, ela não tem controle, porque amanhã pode acontecer uma tragédia no Brasil. Irmão, quantos ricos tinham no Rio Grande do Sul? Quantas pessoas com casas maravilhosas? Quantas? Mas Deus não respeita a sua riqueza, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas. E o amor ao dinheiro é a noção de que eu tenho controle. Se a conta está cheia, eu controlo a minha vida, logo eu não passo medo. Irmão, um homem adulto de 40 anos não tem medo de montanha-russa. Ele tem medo de não pagar as contas. Sim ou não? Falei em homem, mulher e enfim, quem está na vida. E quando eu consigo adorar ao dinheiro a ponto de ele me dar a recompensa que ele me prometeu, eu controlo a minha vida. Você tem problema com o controle da sua vida? Você precisa controlar a sua vida? Nada pode fugir do lugar. Quando alguma coisa escapa, você perde a cabeça. Porque você não crê no Deus da provisão. Você ama a provisão e não o Deus da provisão. Posso ouvir um amém? Você não crê nele. Você não adora ele. Você adora aquilo que ele te dá. Você adora a provisão. Tá fazendo sentido, irmão? Sei que nada disso aqui é leve e nada disso aqui é um ataque a alguém. Isso aqui condena o nosso coração caído. Você tem colocado a sua energia no quê? Eu vou repetir algumas perguntas aqui, irmão. O amor ao dinheiro é quando o dinheiro te dá razão existencial. Ou seja, quando eu tenho dinheiro, eu sinto que eu sou alguém. Senhor. Quando eu tenho dinheiro, eu sinto que eu sou alguém. O dinheiro me dá a sensação de que agora as coisas fazem sentido. Eu sou aquilo que eu queria ser, porque eu tenho o dinheiro. Como fica o seu coração se você se imaginar perdendo tudo que você tem hoje? Se você perdesse toda a provisão que Deus lhe dá, como o seu coração ficaria hoje? Você perderia a tua razão da existência? Você esqueceria para o que você vive? Ou a sua vida continuaria normalmente? E eu sei que não seria fácil. A perca do dinheiro talvez estaria tristeza, mas não poderia roubar a sua alegria. Porque a alegria é fruto do Espírito. Alegrai-vos, pois, no Senhor. Sabe quem disse essa frase? Sabe quem escreveu essa frase? Alegrai-vos, outra vez lhes digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe quem disse isso? Apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4. Você sabe aonde Paulo estava quando ele escreve esse texto? Eu já preguei sobre isso. Você sabe aonde Paulo estava? Em uma prisão marmentina. Um subsolo de uma cadeia romana desgraçada. Ele estava lá preso, na fila de espera para ser decapitado pelo imperador romano. Ele não tinha o que comer, ele não tinha o que beber, ele estava passando frio, ele estava num lugar com as suas vestes, ou melhor, com as suas fezes, com a sua urina, com as suas necessidades ao seu redor, porque ele estava lá abandonado, sozinho, sem amigos e sem ninguém. E ele escreve uma carta e ele diz, alegrai-vos no Senhor. Como, cara? Alegrai-vos no Senhor. O cara está acabado, ele não tem mais nada. Alegrai-vos no Senhor. Paulo escreve em Filipenses, ele escreve, eu estou orando por vocês. Ele não pede oração em momento algum. Cara, orem por mim que está difícil. Eu estou orando por vocês, porque a minha alegria está no Senhor, porque minha coroa reservada eu estou prestes a pegá-la.
Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro no céu, onde os ladrões não minam e não roubam, e é eterno. Onde está o seu coração? Você tem vivido pelo quê? Você tem colocado energia em quê? O amor ao dinheiro traz confusão dos afetos. Nós aprendemos a amar coisas e usar pessoas. Isso é loucura. Que Deus falou, loucura, porque quem ama o dinheiro é louco, ele perde a sensibilidade. Agora, ele ama coisas e ele usa pessoas. Pessoas são instrumentos para a sua riqueza. Pessoas são instrumentos para o seu dinheiro. Elas já não têm mais sentimentos, elas já não têm mais contexto e história. Ela é apenas um instrumento. Isso é a resposta do amor ao dinheiro. Algumas reflexões para que nós pensamos a respeito do nosso coração em relação ao dinheiro. Como você lida com generosidade? Como você lida com dar a Deus? Você tem que fazer muitas contas para dar a Deus? Você tem que pegar muitas planilhas para dar a Deus? Como que você lida com generosidade? A generosidade é algo fácil para você ou é algo difícil para você? Isso vai falar muito sobre o seu coração. Como você lida com o descanso? Irmão, pense nisso aqui, meu tempo está acabando, mas vamos lá. Como você lida, você tem facilidade em descansar? O descanso não é uma sugestão de Deus. O descanso é um mandamento. Sabe por que o descanso é um mandamento? Porque no descanso você adora a Deus dizendo, quem me dá é você, não é o meu trabalho. Quem me dá é você, não é o meu trabalho. Quem me dá é você, não é o meu trabalho. Não é o meu suor, é você que me sustenta. E aí você para tudo, e o mundo está caindo, mas você descansa. Você contempla aquilo que Deus já deu para você. Porque é isso que ele faz em Gênesis. No sétimo dia, quando ele descansa, ele olha tudo que ele fez. Você para às vezes para olhar tudo que Deus já fez por você e daquilo que Deus deu para você. Se você não tem feito isso, você tem andado em idolatria. Você consegue parar e olhar? Eu tenho uma situação lá em casa que Deus me mexe comigo às vezes. Eu trabalho a maior parte do meu tempo em casa, seja fazendo vídeo, seja sendo pastor, né? Estudando, lendo, preparando conteúdos e coisas do tipo. E isso sempre no período da manhã normalmente. E aí eu estou em casa e aí eu tô lá e às vezes eu tô com um monte de problema, é vídeo atravessado, é um estudo, é um livro, é um monte de coisa, blá, blá, blá. E de repente sai uma vozinha lá de longe dizendo, papai! E a minha resposta, minha vontade de dizer é, não posso agora. E às vezes eu digo, mas às vezes Deus me impulsiona a ir. Eu entro lá, eu pego a minha filha de pijaminha no colo, abraço ela e ali eu vejo tudo que Deus me deu. A minha vontade é, eu preciso estar controlando tudo aqui. Por quê? Porque eu quero o controle da minha vida para que tudo dê certo. E Ele só quer que eu olhe e veja aquilo que Ele já me deu. Que vale mais do que qualquer coisa. Você tem feito isso? Você tem descansado, irmão? Você tem parado? Parado mesmo? Parado com o WhatsApp comendo solto? Você tem parado? Se você não consegue parar, é porque você tem cultuado a um Deus. O Deus que te dá aquilo que o seu ventre pede. Conquista, sucesso e dinheiro. Controle, poder, autoridade. Porque tudo isso o dinheiro nos dá. Posso ouvir um amém? Qual o seu conceito sobre trabalho? Como que você vê o trabalho? Ah, eu trabalho para ganhar dinheiro. Se você só trabalha pelo dinheiro, posso contar um segredo para você? Você é um idólatra. Se o trabalho para você não toca em nada vocacional, não no sentido que você nasceu para fazer o que você está fazendo, todo esse mundo da fantasia, não estou falando disso. Estou falando de você entender para que serve o trabalho biblicamente. Para que serve a vida de um trabalhador cristão. Por que você ganha o teu dinheiro? Se você não consegue entender isso biblicamente, você está vivendo por idolatria. Você só trabalha pelo dinheiro. E isso é idolatria. Se você consegue colocar coisas a mais do que apenas pelo dinheiro, ou até entender o fim do dinheiro que entra pelo seu trabalho, talvez você esteja num caminho bom. E eu sei que muitos aqui têm refletido sobre isso nesse exato momento. Posso ouvir um amém? E aí, por último, irmão, como você lida com o contentamento? Abra sua Bíblia. Não abra não. Abra para mim aqui no telão. Abra no telão. 1 Timóteo 6,6. Tem que ser bem rápido. Repita assim comigo. Contentamento. Contentamento é o principal antídoto do amor ao dinheiro.
Olha o que Paulo nos instrui aqui. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Próximo versículo. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Deixa o versículo, não tira mais. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Isso é contentamento. Paulo fala, fonte de lucro é piedade com contentamento. O que é piedade? É a busca pelo Senhor. É a busca por Deus. Com contentamento daquilo que Deus já deu. Irmão, qual carro você tem? Então, é esse que Deus quer que você tenha, porque foi Ele que te deu. Ah, mas eu quero outro. Pois é, isso é idolatria. Você está dizendo para Deus que Ele não sabe cuidar da tua vida. Por isso que o primeiro mandamento é não fazer imagens, e o segundo mandamento dentro do decálogo dos 10 mandamentos é não cobice a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o servo do teu próximo. Não é só a mulher, mas é tudo isso. Por quê? Porque quando você deseja o que você não tem, você está caindo na cobiça, no amor ao mundo. Isso é idolatria. Posso ouvir um amém? Você está contente com aquilo que Deus te deu? Está contente com a jaquetinha que Deus te deu para passar o invernão? Você vai morrer de tristeza porque você não vai comprar aquela que você viu que é bem legal. Querer comprar, claro que você quer. Querer estar mais bonito, isso faz bem para o ser humano. Isso glorifica a Deus. Mas se isso é fonte de prazer, satisfação e senso de existência, você está em idolatria. Você consegue entender a diferença para que nós não ficamos confundidos nessa noite? Consegue entender a diferença? Contentamento. Exercite contentamento. Posso ouvir um amém? Irmão, para nós concluirmos, eu quero falar mais uma única coisa. Eu tenho aqui mais 2 ídolos do coração. Eu falei um pouco sobre poder e sucesso, então já falei. Se quiser anotar o texto de Marcos 8,34, é uma boa para você. Eu ia falar um pouco sobre a idolatria familiar, não por causa do hype da internet, né? Alguns chegados nossos aí estão dentro desse hype pegando fire. Mas de fato, a família também facilmente se torna um ídolo. Por quê? Porque ela nos dá um senso de que a nossa vida está certa na família. Não por causa de Deus, mas por causa da família. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, meus filhinhos são maravilhosos. A minha vida está tendo sentido. Isso é idolatria. Posso ouvir um amém? Porque o sentido da tua vida não está em ser pai, nem ser mãe, e nem tudo dá certo na tua família. O sentido da tua vida está em Cristo, em amar e conhecer a Ele e nada mais. Posso ouvir um amém? Eu queria falar mais disso, deixe para um outro momento. Mas eu quero falar por uma última coisa. Mateus 6, versículo 25. Coloca para mim no telão. E para que nós terminamos esse entendimento sobre uma fé idólatra. Eu falei sobre os ídolos, mas eu queria terminar falando a respeito da nossa fé em Deus ser idolatria. Como uma última reflexão a nós. Esse é o texto que a Manu leu agora há pouco. Jesus ele nos ensina assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Isso aqui é o bastante, né? Para tudo, né? Você não acha? Eu acho esse texto a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Jesus assim, tipo assim, bem de boa. Não se preocupem com a sua vida. Nossa, cara, que da hora, né, mano? Posso ouvir um amém? Não se preocupe. E aí ele continua. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Rapidão, Jesus. Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem. Pode passar para o próximo, ele vai falar sobre as aves. Quem de vocês pode... Ele está falando das aves. Volta nesse texto aqui, deixa eu ler. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe o que isso aqui significa? Você viver mais do que Deus planejou para você viver. Por mais que você cuide da tua vida, você vai viver aquilo que Deus estabeleceu, o tempo de vida que você vai ter. Vamos ouvir um amém? Isso aqui é maravilhoso. Próximo. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Próximo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Próximo. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou em que nos vestiremos. Porque os gentios, repita assim comigo, os gentios. Fica aqui um pouquinho, a tradução mais correta desse versículo, a palavra aqui não seria gentios, mas seriam pagões. Repita assim comigo, pagões. Já vamos falar sobre isso. Porque os pagões é que procuram todas essas coisas.
o Pai de vocês, Jesus, não terminei não. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Até aqui por enquanto. Jesus começa a ensinar sobre o nosso coração, sobre os desejos do nosso ventre. E o resumo dos desejos do nosso ventre é a vida financeira, material e o sustento diário dela. Sim ou não? Ele começa a tratar disso. E ele fala, não se preocupem com isso. E aí ele dá o exemplo das aves, ele dá o exemplo dos lírios. E ele mostra a seguinte questão: as aves, elas estão fazendo aquilo que elas nasceram para fazer, e por isso o Pai sustenta elas. Amém. Os lírios do campo, eles estão fazendo aquilo que eles foram criados para fazer, por isso o Pai sustenta eles. E aí ele diz assim, por isso vocês não vivam preocupados com tudo isso, porque quem faz isso são os pagãos. Você sabe o que é o paganismo? Nesse contexto que Jesus está falando, eu vou explicar para você. Esse paganismo que Jesus fala é o seguinte: os pagãos, eles viviam da seguinte maneira: eles precisavam de colheita, eles precisavam que a colheita fosse bem sucedida. O que eles faziam? Eles cultuavam ao Deus da colheita, e aí o Deus da colheita fazia com que eles tivessem uma boa colheita. Os pagãos, eles precisavam de comida, eles cultuavam ao Deus da comida, para que o Deus da comida enviasse comida a eles. Os pagãos, eles precisavam da chuva, daí eles faziam a dança da chuva. É sério, mais ou menos isso. Para que o Deus deles enviasse chuva. E esse pensamento é um pensamento pagão. E aí a minha última reflexão com você sobre essa ministração é: o quanto da sua fé é paganismo? Porque muito do que nós chamamos de culto, a Bíblia chama de idolatria. No sentido de, Senhor, eu estou aqui cultuando a você, mas tudo que você está fazendo em seu coração é: eu estou aqui porque eu quero que Deus me dê alguma coisa. E isso é paganismo. Eu estou amando a Deus, mas tudo que eu quero é que Ele me dê uma família feliz. É que Ele cuide dos meus filhos. Tudo que eu quero é que eu cresça em alguma área da minha vida. Sabe como chama isso? Paganismo e idolatria. E muito do que nós vivemos como fé é idolatria, porque nós nos aproximamos de Deus, porque nós temos uma expectativa que esse Deus que nós nos aproximamos vai nos dar alguma coisa daquilo que o nosso ventre precisa. E isso é idolatria. E muitas vezes a nossa fé é uma fé idólatra. Eu queria que nessa noite você pensasse sobre isso. Quando você adora a Deus, o porquê você adora? O porquê você cultua? O porquê você se aproxima de Deus? E o Evangelho se tornou isso. Por exemplo, e eu vou terminando aqui. Existe uma pessoa no mundo. Essa pessoa, ela cresceu assistindo desenhos e filmes. E ela criou na mente dela que ela ia crescer, ela ia ter uma casa grande, um carro caro, um marido que não envelhecia, maravilhoso, coisa mais linda do mundo. Ela seria uma princesa maravilhosa e tudo daria certo na vida dela e ela viveria feliz para sempre. E até que ela se encontrou com a vida e descobriu que não é isso. Mas um dia, alguém pregou o Evangelho para ela e falou que Deus ia dar tudo isso para ela, que um dia ela quis. A tua vida vai mudar e tudo vai dar certo. Só que isso não é o Evangelho. Porque Jesus nunca prometeu para ninguém que tudo vai dar certo. Ele prometeu para você que você teria paz, você teria a presença e você teria a eternidade. Enquanto tudo dá errado. Posso ouvir um amém? Porque é assim que a vida é. Enquanto tudo dá errado, Ele está com você, Ele te dá paz. E Ele diz que tudo passa, porque o que Ele tem para você é eterno. E muitas vezes a nossa fé é pagã. Porque nós temos o nosso subconsciente, que nós estamos, por nós cultuarmos a Deus, Ele vai nos dar aquilo que o nosso ventre precisa. Só que isso não é cristianismo. E o que é cristianismo? Para nós encerrarmos. O passarinho voa. Coisa mais linda do mundo. Periquitão. Eu acho da hora passarinho. Amo os passarinhos. Passarinho não gosta do cachorro, mas eu gosto dos passarinhos. Passarinho é lindo. E o passarinho, enquanto ele está lá, comendo o sustento que Deus dá lá na tua janela, quando você joga os pãozinhos, aí é Deus sustentando o passarinho. Ele está fazendo o que Deus criou ele para fazer. E quando você entra no lugar que Deus criou você para viver e fazer, Ele começa a sustentar você. E você não precisa viver no paganismo esperando que Ele dê coisa enquanto você cultua. Ele te dá porque Ele é seu Pai e você está vivendo aquilo que Ele chamou e criou você para viver. E o que isso é? Não é o teu trabalho, não é a tua vocação. Ele vai dizer para nós no versículo 33, não precisava ter tirado. Versículo 33. Buscai assim, em primeiro lugar,
o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o lugar que você tem que estar? De todo o coração, amando, adorando e querendo e buscando conhecer ao Senhor. E Ele cuida de você. Simples assim. Você não precisa morrer, se matar, chorar, fazer voto. Por isso, irmão, que toda campanha é idolatria. Viu uma campanha? Idolatria. Campanha. A campanha da provisão. Do mês do sobrenatural. O que isso significa? Eu vou cultuar a um Deus que vai me dar algumas coisas. Isso é idolatria. Isso é paganismo. Agora você, busque o reino. Busque a justiça. Busque o Senhor de todo o teu coração. E Ele cuida de você. Você não precisa caminhar na idolatria do seu ventre. Você não precisa buscar os anseios do seu coração. Você foi chamado e criado apenas para conhecê-lo e amá-lo de todo o seu coração. Posso ouvir um amém? Eu sei que hoje foi bastante informação. Mas eu queria convidar você a orar comigo nessa noite. Se coloque de pé.